Hoje eu quero falar com vocês sobre em busca do seu Samuel perdido. Se você perdeu o seu Samuel, hoje nós temos que voltar a encontrá-lo. E quando eu estou falando de Samuel, lógico que eu estou falando de Ana. E quando eu estou falando de Ana e Samuel, lógico que eu estou falando de 1 Samuel. E lógico que você já está entendendo o que é que Samuel está fazendo aí. Quando eu falo em busca do seu Samuel perdido, eu estou falando em busca do seu... Hoje o meu assunto é sonho. Não aquele que você compra na padaria, que é uma delícia. Não aquele que a turma sabe fazer muito bem. Né, Nancy? Não é aquele sonho gostoso que a Nancy sabe fazer. Não estamos falando desse sonho, ainda que é um bom assunto também para se falar. Também não estou falando daquele sonho quando você está dormindo, né? Quem se lembra dos sonhos aqui? Quem se lembra de... algumas pessoas se lembram, né, daquilo que sonham. Eu quase não me lembro do que eu sonho. Os especialistas dizem que a gente sonha o tempo todo, né, dormindo. Eu quase não me lembro dos meus sonhos. Mas o que eu quero falar com vocês na manhã desse domingo é sobre seus desejos, seus ideais, seus propósitos. Eles se perderam no caminho da sua jornada? Eles se perderam na história da sua vida? Então é tempo de ir em busca do Samuel perdido. E nós vamos ver que quando nós falamos desse tipo de sonho, desse tipo de propósito, desse tipo de ideal, eu gosto muito de uma definição que diz que sonho é uma visão do futuro que nos inspira e energiza a nossa mente. Uma das implicações para que eu possa continuar sonhando é eu dar asas à imaginação. Sem imaginação, eu não consigo sonhar. Então, você precisa imaginar, você precisa dar asa à imaginação. E às vezes a gente tem uma visão do futuro que energiza tanto a nossa imaginação que nós damos asa para ela. Mas também energiza o nosso coração, os nossos sentimentos. Sabe aquela coisa, né, de que você acorda todo dia com sangue nos olhos, você vai para cima, você quer fazer, porque energiza também as nossas atitudes. Você não mede esforços para alcançar o seu sonho. Você passa por todos os obstáculos que são possíveis e imaginados, que são colocados no seu caminho. Por causa deste sonho, você passa por cima de todos esses obstáculos. Então, sonho é esta visão do futuro que energiza nossa mente, energiza os nossos sentimentos, energiza as nossas atitudes, a ponto de não medirmos esforços para alcançá-los. Dizem que a cronologia de um homem, ou a velhice de um homem, de um ser humano, não é medida pela cronologia, mas é medida pela falta de sonho. Então, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Se você é aquele que está se alimentando mais por aquilo que você já fez, do que por aquilo que você quer fazer, deixa eu dar uma notícia para você. Você ficou velho. Você ficou velha. A velhice chegou. Porque a falta de sonho é que determina a velhice num ser humano. O que eu quero dizer com isso? Que pode ser que tenha muitas pessoas com 20 anos de idade que já são velhos. Com 40 anos de idade que já são velhos. Porque estão mais pensando no que já foi feito do que naquilo que gostaria de fazer, naquilo que quer fazer, na busca que tem por fazer, no anseio que tem pela frente. Também dizem que a pior desgraça da vida não é a morte, mas é viver sem sonhos. Porque nós morremos no dia em que nós paramos de sonhar. Então também deve ter muita gente viva completamente morta, porque não tem sonhos. Mas talvez isso não seja culpa totalmente sua. Talvez você não recebeu estímulos para sonhar. Você não recebeu, encorajamento para sonhar. Você não foi ensinado a sonhar. E assim a gente vai tocando a nossa vida, vai vivendo os nossos dias, um atrás do outro, como eu gosto de dizer, no piloto automático da vida. E assim nós vamos vivendo os nossos dias sem essa visão do futuro inspiradora, que energiza a nossa vida como um todo. Por isso nós precisamos entender que nessa busca pelo nosso Samuel, nós precisamos cuidar daqueles que nos desencorajam.
aqueles que jogam balde de água fria nos nossos sonhos, aqueles que não apimentam os nossos sonhos, não nos estimulam, né? Ana teve que lutar com estes que não estimulavam o sonho dela e jogavam um balde de água fria. Nós temos também que administrar os desapontamentos da vida. Quantas vezes, né, você vivendo o seu sonho, ou tentando viver o seu sonho, ou tendo clareza sobre o seu sonho, você então vai vivendo, mas não dá certo, é um erro, é outro erro, é um tropeço, é outro tropeço, é um tombo, é outro tombo, e vem os desapontamentos da vida. Lembre-se, o desapontamento da vida é o grande vale entre o seu ideal e o seu real. Então você tem a sua realidade aqui e você tem o ideal ali que você quer chegar. No meio deste caminho tem os seus desapontamentos. Ana também teve que lutar com seus desapontamentos para ter o seu Samuel nos braços. Mas também tem um outro inimigo dos nossos sonhos. É o comodismo. É a mediocridade. Assim tá bom. Do jeito que tá bom. Tudo bem que seja assim. Não tem problema que seja assim. Sabe, esse comodismo também rouba os nossos sonhos. E Ana teve que lutar com isso também. Você conhece a história de Ana? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Eu não vou ler todo o capítulo, mas conforme a gente vai expondo este capítulo, você vai vendo alguns textos bíblicos que são interessantes, alguns textos bíblicos que falam a respeito disso, e aí nós vamos aprender na manhã desse domingo exatamente isso. Como alcançar, como achar o nosso Samuel perdido. Os irmãos sabem que talvez, de regra geral, toda regra existe as suas exceções. Mas de regra geral, toda mulher carrega consigo alguns sonhos. E 2 estão relacionados ao tema de hoje. Por exemplo, toda mulher sonha em um dia se casar. Certo ou errado? É interessante, porque ela sonha em se casar. Depois que ela casa, ela passa a vida inteira reclamando do marido. Então por que casa? Por que tem esse sonho? É porque o marido é ruim, pastor, tá certo. Nós somos sempre os errados. Sempre. De via de regra, toda mulher tem o sonho de casar e toda mulher tem o sonho de gerar filhos. De via de regra, temos exceções. Porque o gerar filhos é o DNA que Deus colocou na mulher. Né? Está inerente a ela, intrínseco a ela. Deus colocou esse DNA nela. Então ela tem o desejo de casar-se e ter filhos. Não foi diferente com Ana. Ana também estava vivendo os seus desejos, ou os seus sonhos de menina. O de casar-se e o de ter filhos. Porém, ela conseguiu a realização do primeiro sonho. Ela casou-se. Nome do marido, Eucana. E ali então eles estão vivendo a vida matrimonial, relacionamento familiar, mas o filho não chega. E aí chega-se à conclusão então que Deus fechou a madre. É interessante nós pensarmos o contexto de família no Antigo Testamento, mas acima de tudo, o contexto do papel da mulher e essa questão da gestação. Era muito vívido, muito forte, muito claro na vida dos homens e das mulheres, dos personagens do Antigo Testamento, que filho era uma bênção de Deus, era uma realidade divina. Era Deus quem dava filho às mulheres. Então, quando você olha lá, né, várias mulheres que foram estéreis no Antigo Testamento, você olha lá, você vai perceber que elas estão dizendo, Deus fechou a minha madre. Ou os maridos dizendo, tenho culpa eu se Deus fechou a sua madre? Isso dá a ideia da percepção de que filho é bênção de Deus. De que filho é prosperidade, né? Não é gostoso a gente ver aí também a questão de Provérbios, quando o Provérbios vai tratar, né, no último capítulo, sobre aquela mulher virtuosa, e ela vai ser honrada também pelos filhos. Veja, então, quando Ana não tem filhos, ela não está apenas deixando um sonho de ser realizado, ela não se sente abençoada. Ela não se sente próspera,
ela não se sente, visitada por Deus, ela não se sente amada por Deus. Porque para o Antigo Testamento, a maternidade era a bênção de Deus. A maternidade era obra divina na vida de uma mulher. E Ana está vivendo esse contexto. E ela então vai lutar contra tudo isso que eu disse. A Ana vai lutar contra os desanimadores. A Ana vai lutar contra o desapontamento dela própria. A Ana vai lutar contra o comodismo dela. E a primeira coisa que Ana vai ter que vencer é o seu comodismo. A primeira coisa que Ana vai ter que vencer é a sua mediocridade, para que ela encontre o seu Samuel, para que ela pegue o seu Samuel no colo, para que ela viva o seu sonho. Agora, por que Ana vai vencer a sua mediocridade e vai vencer o seu comodismo? Porque no caminho de Ana tinha uma mulher chamada Penina. No caminho dos seus sonhos, sempre existirá uma Penina. A Penina significa o quê? Significa a provocação. O texto bíblico fala que Penina ficava irritando. Olha o que o texto bíblico diz na minha versão, né? Olha o que o texto bíblico fala. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, a irritava, e ela chorava e não comia. Nós achamos que muitas vezes, no caminho dos nossos sonhos, as coisas ruins que acontecem, elas são para nos derrubar, elas são para nos destruir, elas são para nos entristecer, nos desestimular. Muito pelo contrário, muitas vezes as coisas difíceis que acontecem no caminho da nossa vida são para nos impulsionar. Olha, Ana tinha todas as razões para estar acomodada. O texto bíblico diz que Eucana a amava, e Eucana dava em dobro a porção. Vamos ver lá o texto bíblico? No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor, olha lá, o Senhor não é uma questão fisiológica, não é uma questão da medicina, no conceito do Antigo Testamento, não é uma questão genética. O Senhor a tinha deixado estéril. Ana tinha todas as razões para ser uma mulher acomodada. Ela tinha um marido que o amava, ela tinha um marido que demonstrava que o amava. Eucana valorizava mais Ana do que Penina. Eucana cuidava melhor de Ana do que de Penina. Tudo aquilo que uma mulher quer, sentir o amor do marido, sentir o cuidado do marido, sentir a presença real do marido, tudo isso Ana tinha, e ela podia ser uma mulher acomodada, mas no caminho dela ela tinha uma Penina. E essa mulher irritava, provocava Ana o tempo todo. Mulher, você sabe que quando uma mulher quer irritar, ela consegue. E imagine o que Penina fazia para Ana. Eu fico imaginando a cena. Chegou a hora de ir para o templo, chegou a hora de ir para o culto. A família toda lá em casa, Penina com os filhos, Ana se arrumando, Eucana já no carro tocando a buzina, estamos atrasados, vai começar o culto, olha, vamos lá, não vamos chegar atrasado. Eucana já no carro tocando o culto. Aí vem Penina, amiga Ana, amiga minha, vem aqui me ajudar com os meus filhos, por favor, porque Eucana já está nervoso no carro. Cuida do Joãozinho aqui para mim, que eu vou cuidar da Maria ali, porque ela está terminando o banho. Oi, amiga querida, você pode me ajudar com os meus filhos? Olha quantos filhos eu tenho, querida amiga. Quando uma mulher sabe irritar, quando uma mulher quer irritar, ela sabe muito bem o que fazer. E eu fico imaginando Penina todos os dias jogando na cara de Ana, que ela tinha muitos filhos. E que Ana não tinha nenhum filho. Mas Ana, ela não se acomodou diante dessa realidade. Ana, ela não se conformou com esta realidade. Ana foi atrás do seu Samuel. Ana foi para o santuário.
Ana foi orar, Ana foi se derramar na presença de Deus, Ana foi chorar aos pés de Jesus, Ana se levantava todos os dias, Ana colocava uma roupa muito bonita, Ana se pintava, Ana penteava o cabelo, Ana se cuidava, ela não ficava sentada, em casa, com uma camiseta de propaganda política, com calças largas e assistindo Ana Maria Braga. Ela foi para a vida. Se Penina pensa que vai me derrotar, muito pelo contrário, ela está me estimulando. Sabe aquela coisa? Quanto mais difícil ficar, melhor é. Quanto mais difícil está, mais estímulo eu tenho, mais coragem eu tenho, mais força eu tenho. Por que vocês acham que Deus colocou um Golias na vida de Davi? Foi para destruir Davi? Foi para derrotá-lo? Foi para envergonhá-lo? Por que vocês acham que Deus colocou um Golias na vida de Davi? Olha, se você olhar a história bíblica, até Golias, Davi era um desconhecido. Davi era um Zé Ninguém. Davi não era nada. A partir de Golias, com licença, vamos dar passagem. Davi está chegando. Por que vocês acham que Deus colocou um Davi na vida, um Golias na vida de Davi? Para impulsioná-lo, para encorajá-lo, para tirá-lo do comodismo, para tirá-lo do conforto. Não importa quantos gigantes se levantem contra os nossos sonhos, Deus às vezes os permite para que eles sejam derrotados e os nossos sonhos sejam alcançados. Para todo Jacó existe um Labão. Para todo Jacó existe um Labão. Por que vocês acham que Deus colocou um Labão na vida de Jacó? Para encorajá-lo, para estimulá-lo, para que ele pudesse correr atrás dos seus sonhos. Se tem uma Penina na sua vida, se tem um Labão na sua vida, se tem um gigante na sua vida, olhe, não é da parte de Deus para te destruir, não vem da parte de Deus para te derrotar, não vem da parte de Deus para te diminuir, mas para te impulsionar. Saia do comodismo. Muitas vezes nós temos que sair de um Labão a outro Labão. Muitas vezes temos que sair de um Golias a outro Golias, porque somos acomodados demais. Somos medíocres demais. Nos contentamos com pouco. Quando você se contenta com o que te dão, você vai receber menos do que te prometeram dar. Quando você se contenta com o que te dão, você vai receber menos do que foi prometido te dar. Se contente com 7 do seu filho, ele vai te dar 5. Não é assim? Peça 10 para o seu filho, ele vai chegar no 8,5. Agora fala assim, filho, 7 está bom. 7 está bom, papai? Ele entrega 5. Não é assim? Se contente com o que te entregam e você receberá menos do que te prometeram entregar. Ana teve que vencer o comodismo. Ana não podia ficar em casa, sendo afrontada o tempo todo, vendo a humilhação o tempo todo bater na sua cara. Ela tinha que fazer alguma coisa. Mas ela foi atrás do seu Samuel. Ela venceu o comodismo. Ela se levantou. Ela foi até o templo. E ela ali então foi buscar o Deus, o único que poderia realizar o seu sonho. Mas Ana também, ela não desistiu em nenhum momento. Ana tinha todos os motivos para desistir, para desistir da vida. Sentia-se humilhada, é o que o texto bíblico diz. Não se sentia amada e vista por Deus. Apesar de ter um marido que a amava, ele não era um estímulo para Ana. Como eu sei disso, que ele não era um estímulo para Ana? Olha o que o texto bíblico diz. Imagine a cena, Eucana e Ana batendo um papo gostoso, falando sobre a vida. Eucana e Ana, quem sabe, no final de uma noite, deitado na cama, antes de dormir, falando como foi o dia, o que eles estavam vivendo. Olha o versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Olha a argumentação dele para o choro da Ana.
Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Você é homem. Como você fica quando a sua esposa começa a chorar? Geralmente nós homens não sabemos o que fazer quando as nossas esposas choram. Quando a Lília começa a chorar, às vezes ela queria simplesmente um abraço. Mas eu fico tão perdido que nem o abraço não dou. Eucana, ele não estava consolando Ana. Eucana estava dizendo: Ana, aceite aquilo que Deus tem para a sua vida. Ana, aceite, você é estéril. Vamos fazer o quê? Paciência. Deus não quer abrir a sua madre? Esquece isso. Você vai continuar sofrendo com isso. Você vai continuar chorando com isso. Você vai continuar dando voz à Penina. Você vai continuar aceitando as provocações dela. Você vai continuar, vivendo essa luta dentro de casa. Ana, para de chorar. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Aí dizem alguns aí que, por exemplo, Eucana não podia nem brincar de esconde-esconde. Por que ele não pode brincar de esconde-esconde? Porque ele se acha, né, irmãos? Eucana é aquele que se acha, né? Que é isso, Ana, chorando? Eu estou aqui, eu faço de tudo para você, eu carrego você no colo, eu levo você nas nuvens, eu dou flor para você todos os dias, eu compro bolsa nova para você todos os dias, eu troco o seu sapato novo todos os dias, você vai no cabeleireiro todos os dias, a gente cuida da sua unha, você tem tudo que você quer. Para que, filho? Para de chorar. Olha, nós vamos estar cercados de pessoas que vão nos desestimular a viver os nossos sonhos. Mas Ana não deixou com que Eucana o desestimulasse, ou a desestimulasse. Ana não permitiu que esse desânimo de Eucana pudesse contagiá-la e contaminá-la. Ela não desistiu de Deus. Olha o que o texto bíblico diz. Ana vai conversando com Deus, e Ana diz assim: ó Senhor, versículo 11, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Como se Ana estivesse dizendo: Deus, o Senhor aparentemente se esqueceu de mim, mas eu nunca vou me esquecer do Senhor. Aparentemente o Senhor virou as costas para mim, mas eu estou aqui diante do Senhor pedindo: lembre-se da tua serva, lembre-se de mim. Ana poderia ter desistido de Deus, mas ela não desistiu de Deus. Ela foi ao encontro de Deus. Ela foi ao encontro daquele que poderia fazer um milagre na sua vida. Ela foi ao encontro daquele que poderia realizar o seu sonho. Ana poderia ter desistido de constituir uma família, mas ela não desistiu disso. Ana poderia ter desistido da vida, mas ela não desistiu da vida. Mesmo com a falta de estímulo, mesmo com o pessimismo do seu marido Eucana, ela persistiu. Uma característica muito importante na vida de um cristão. Todo cristão precisa ser perseverante. Todo cristão precisa persistir diante das dificuldades, diante dos intempérios da vida, diante dos obstáculos da vida, diante dos desafios da vida. E Ana, ela mostrou isso. Ela mostrou que ela não iria desistir. Onde está na história da sua vida o seu Samuel? Por que você parou de correr atrás dele? Foram desilusões? Foram tombos? Foram pessoas dizendo que não vai dar certo? Esquece isso, deixa isso para lá? Na história da humanidade, quantos foram derrotados várias vezes? Na história da política, quantos foram derrotados várias vezes e um dia foram eleitos?
Empresários, quantas vezes antes de ser bem-sucedido eles quebraram? Né? Quantas tentativas? Olha, eu não me lembro ao certo, mas, por exemplo, antes de sair a luz, a energia elétrica, a lâmpada, foram muitas tentativas, até chegar a lâmpada até nós, a energia elétrica até nós. Tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que nós estamos vivendo está propício a termos obstáculos. Mas nós não podemos desistir. Deus tem um Samuel para você. Deus tem um Samuel para lhe entregar. Aonde ele está? Em que momento da sua vida ele se perdeu? Eu quero na manhã de hoje dizer, seja como Ana. Mesmo que você esteja escutando palavras de desânimo, de desencorajamento, palavras pessimistas, não desista dele. Não desista do seu Samuel. Porque Deus continua sendo aquele que doa sonhos para as nossas vidas. Não é o que Joel diz na sua profecia? Que jovens e idosos sonhariam e teriam visões? Nós precisamos acreditar que existe um Espírito que habita em nós e que é doador de sonhos. E que Ele quer doar um sonho para você, quer resgatar o sonho que ficou perdido na sua história, ou quer trabalhar para que o antigo e o novo sonho aconteça. Ana, mesmo sendo humilhada por Penina, Ana, mesmo sendo provocada, ela não se acomodou com aquela situação. Mas olha, ela não foi apenas desestimulada pelo seu marido. O texto bíblico diz também que ela foi desestimulada pelo seu pastor. Imagine você, chegando para a igreja, na busca de uma orientação da parte de Deus, querendo que Deus realize um sonho na sua vida, e você vem para cá, e você senta num desses bancos, e você começa então a orar a Deus, pedindo que Ele realize o seu sonho. Aí chega o seu pastor, no caso eu, bato nos seus ombros e digo, ei, o que você está fazendo aqui? Você está bem? Estou achando você meio vermelhinho, meia vermelhinha. Você bebeu alguma coisa? Até o pastor dela desestimulou a realizar o seu sonho. Olha o que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, versículo 12, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Por que é que Eli achou que ela estivesse embriagada? Porque antes de Ana entrar no santuário, ela passou na cantina. E lá na cantina estava todo mundo comendo e bebendo, inclusive o pastor. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 9? Não, acho que antes, Bom, perdi aqui o versículo, perdi a linha. Mas tem aí o versículo, que fala que Ana, junto com todo mundo, estava na cantina, comendo e bebendo. Eli estava lá. E ele bebeu. E comeu. E aí Ana estava no santuário pedindo o milagre de Deus. Eli logo achou. Ela bebeu muito lá atrás, do suco da uva, e agora está bêbada aqui no santuário. Olha o que Ana diz para Eli. É muito importante isso que Ana diz para Eli. Versículo 15. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Por que Ana não bebeu vinho, nem bebida fermentada? Porque ela é mais santa do que os outros? Porque era menos pecadora do que os outros? Porque achava que beber era pecado? Não, nada disso. Está relacionado ao voto que Ana fez com Samuel. Qual foi o voto que Ana fez com Samuel? Olha o versículo 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo,
ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ali havia um voto. Ana já estava dedicando, antes mesmo de Samuel chegar aos seus braços, ela a Deus, ou ele a Deus. Ana já estava dedicando o seu filho e já estava se preparando para receber o seu filho antes mesmo que ele chegasse. O marido desestimula, o seu pastor desestimula, a vida poderia desestimulá-la, mas ela estava firme, ela não desistia. E ela estava fazendo um voto de nazireu com Samuel. E vocês sabem que o nazireu, ele não pode comer nada que venha da uva, desde o ventre da mãe. Vocês conseguem entender isso? O nazireu, para ser dedicado a Deus, não pode comer nada que venha da uva, desde o ventre da mãe. Você tem um sonho de viajar para fora do Brasil, mas você olha para a sua realidade financeira e você não vê nenhuma possibilidade. Então o que você faz? Não faz nada. Não, tira o passaporte. Mas eu não tenho a possibilidade de ir. Mas você tem o sonho de ir? Tenho. Então comece, tire o passaporte. Como que Deus vai dar para você a viagem se você não se prepara antes? Ana está dizendo assim: Senhor, se tu se lembrares de mim, eu já estou me preparando. Se o Senhor não se lembrar, tudo bem, mas se o Senhor se lembrar, eu já estou me preparando. Eu não bebo vinho. Eu vou deixar o cabelo do meu filho crescer, porque ele é dedicado ao Senhor, ele é um nazireu, e eu já estou me preparando. Antes da bênção chegar, eu me preparo para a bênção chegar. Ela não desiste, ela dá sinais claros de que ela quer o Samuel dela, de que ela quer o sonho dela, de que ela vai correr atrás do sonho dela. Ei, qual é o seu sonho? Você está estagnado, parado? Ei, tome as suas providências. Como eu disse, é viajar, já tire o passaporte. É um emprego diferente, já pense no que você precisa fazer, mas ele não vai chegar, pastor. Não vai mesmo pensando desse jeito. Eu me lembro anos atrás, nós estávamos em reforma numa área da propriedade da igreja. Eu sempre fiquei com essa lição na mente. E a igreja tinha comprado uma propriedade cercada por outras duas. E aquela propriedade que estava cercada por outras duas não era tão grande. Então o pastor na época já tinha a visão de pegar a da direita e pegar da esquerda. Ele entrou naquela propriedade do meio e ele fez duas coisas que ninguém entendeu. Ele foi no fundo da propriedade e riscou uma porta que fazia divisão com a propriedade de lá. Foi no meio da propriedade e fez outra porta que dava divisa com a propriedade de lá. E quando a gente entrava naquela propriedade, a gente via essas duas portas pintadas. E a gente perguntava: para que isso, pastor? Porque quando aquela propriedade for nossa, eu já sei onde eu vou pôr as portas. Irmãos, a igreja comprou ou não aquelas propriedades? A igreja comprou ou não aquelas propriedades? Comprou. Comprou. Ana, antes de receber Samuel, já estava se preparando para o Samuel. Ela disse: se o Senhor se lembrar de mim, eu vou ter um nazireu. Então, eu já não tomo mais vinho, já não como mais uva, já não como mais uma torta de uva. Tudo que vier da videira, eu já não como mais. Se ele não vier, eu estou preparado para que, se ele vier, eu consiga fazer com o propósito que eu tenho para a vida dele. Onde se perdeu o seu sonho? Cadê o seu Samuel? Cadê o seu Samuel? Se prepare para a chegada dele. Se prepare.
Algumas pessoas dizem assim que tem medo, né? Eu vou usar a experiência da adoção. Nós tivemos uma irmã da igreja que recebeu o filho adotivo dela. Vai se batizar. No primeiro domingo de dezembro ela vai se batizar. E ela recebeu o filho adotivo dela, o João. Coisa linda, né? Quem viu no meu status conheceu o João aí. Menino lindo, né? Aí eu fico pensando na adoção. O casal que quer adotar. Você já comprou o primeiro presente que você vai dar para ele ou para ela? Aí algumas pessoas ficam falando assim, pastor, não fala isso. Porque se ele comprar e ela comprar o presente e a adoção não sair, ele vai ficar com aquele sentimento triste, ele vai ficar com aquele sentimento de derrota, vai ficar olhando para aquela roupinha lá e falando assim, Deus não me abençoou. Mas eu não tenho medo. Para você que quer adotar, compre a primeira roupinha do seu filho e da sua filha. Se prepare para a chegada dele. Porque se esse é seu sonho, Deus continua sendo aquele que faz da mulher estéril, mãe de filhos. E pode ser que ele surpreenda você, não venha pela adoção, mas venha pela naturalidade. Mas não tem possibilidade científica. Ei, eu conheço um grande Deus. Eu já vi muita mulher estéril ser mãe de filhos. Se prepare para o seu sonho. Faça como Ana. Pare de tomar o suco da uva. Se prepare. Ana, ela podia estar acomodada porque tinha um marido que a amava muito, mas ela não se acomodou. Ana podia, estar desistindo da vida porque nada acontecia. Mas ela não desistiu da vida, ela não desistiu de Deus. Mesmo sendo desestimulada pelo seu marido e pelo seu pastor, ela seguiu em frente e ela se preparou para receber a bênção. Porque uma das qualidades que o meu sonho e o seu sonho devem ter, é que eles não devem ser vividos para nós, egoisticamente. Um sonho que vale a pena ser vivido é um sonho que traduz em bênção para outras pessoas. Um sonho que vale a pena ser vivido é um sonho que traduz em benefício para aqueles que vão desfrutar do sonho que eu estou vivendo. E foi exatamente isto que Ana fez, diante do desapontamento da vida, diante das tentativas e das negações, diante da madre fechada. Entre o seu real e o seu ideal, havia o desapontamento, mas ela não se entregou a este desapontamento, muito pelo contrário, ela continuava sonhando maior ainda, ela continuava visualizando mais bênçãos ainda, e ela continuava visualizando que o Samuel não seria apenas para ela, mas seria uma bênção para a nação de Israel, como foi. Agora veja, como eu tenho certeza que Ana pensava grande, como eu tenho certeza que Ana sonhava grande, e alguns especialistas dizem que o nosso sonho não precisa ser grande, precisa ser apenas maior do que nós, para que possamos crescer neles. Consegue entender? Todo sonho tem que ser maior do que eu, porque eu quero crescer nele. Eu quero entrar nele e deixar que como um balão ele me leve para longe. Então quando você fala assim, pastor, eu não tenho sonho grande. Não, ele tem que ser maior que você. Quanto vai ser maior eu não sei, mas ele tem que ser maior que você. E o sonho de Ana era maior do que ela. Vamos voltar à conversa de Ana com Eucana. Vamos voltar ao diálogo deles. Imagine eles ali, naquela noite conversando. Ana entra no quarto chorando, amargurada, triste, porque Penina estava provocando ela, e ali o marido vai tentar desencorajá-la, e talvez revele o tamanho do sonho de Ana. Talvez Ana já tenha chegado para Eucana e falado assim, na verdade, Eucana, você tem que trabalhar muito aí, você tem que se preparar, porque eu não quero um filho só não, eu quero logo 10. Por que será que Eucana diz assim para Ana, mas Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Talvez porque Ana já tivesse dito a Eucana que ela queria 10 filhos. Mas Ana, você é estéril, você não consegue nenhum, você quer 10? Sim, porque se é para sonhar, então deixa eu sonhar grande.
Deixa eu sonhar num lugar que eu vou caber dentro dele. Deixa eu voar com esse sonho. Deixa eu passear com esse sonho. Deixa eu desfrutar desse sonho. Então, possivelmente, Ana já tinha dito a Eucana de que ela queria 10 filhos. E por isso Eucana disse: mas eu sou para você melhor do que 10 filhos. E ali a gente percebe então que Ana vai vencer a desilusão dela, sonhando grande, maior do que ela. Um sonho em que ela possa estar dentro. Um sonho onde ela possa ser levada. E ali, ela deixa claro que este sonho não era para ela simplesmente desfrutar dele, mas era para abençoar a vida de pessoas. Um sonho que vale a pena ser vivido é um sonho onde a gente pode abençoar a vida de pessoas. E todos nós sabemos quem foi Samuel. Samuel foi o último juiz. Quem foi que escolheu os primeiros reis de Israel? Samuel. Quem foi que substituiu Eli no sacerdócio? Samuel. Quem foi que era acordado de madrugada para ouvir a voz de Deus e trazer instrução para o povo de Israel? Samuel. Samuel foi bênção para a nação de Israel. Samuel abençoou muito o povo de Israel. Abençoou o povo de Israel como sacerdote. Abençoou o povo de Israel como juiz. Abençoou o povo de Israel como profeta, substituto de Moisés. Samuel foi um homem proeminente na sua história, no seu tempo, para com o povo de Israel. Ana não queria Samuel para si. Ana não queria ser egoísta e viver o seu sonho para si, mas Ana queria um sonho que pudesse abençoar a vida de outros. Todo sonho que vale a pena ser vivido é um sonho que traz benefício para a vida dos outros. É um sonho que possa ser derramado na vida dos outros. É um sonho que possa mudar a realidade da vida de outros, e não apenas a sua própria realidade. E foi assim que Ana viveu o seu sonho. Com o seu sonho, Ana teve muitos momentos difíceis, como nós já vimos na história. Ela estava amargurada, ela perdeu o apetite, ela chorava, ela se isolou dentro do santuário, ela foi buscar Deus em oração, ela foi mal compreendida pelas pessoas que ela amava e pelas pessoas que a amavam. Ela foi provocada por uma inimiga que a estimulou. Mas quando nós vivemos os nossos sonhos, na proporção de Deus, com o auxílio dEle, com o envolvimento dEle, a gente tem o fim que Ana teve. O fim de Ana não foi simplesmente pegar Samuel nos seus braços e viver o seu sonho. Mas eu gosto muito do versículo 16, que diz assim: quando Ana está conversando ainda com Eli, dizendo: Eli, pastor querido, eu não bebi nada não, porque aqui Deus vai gerar um nazireu, e eu pela fé já creio nisso e recebo pela fé. Ele diz assim: não julgueis tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. É o meu sonho. Eu pago o preço que for necessário para vivê-lo. Está doendo passar até alcançá-lo. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela saiu, seu caminho comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Ela sai da presença de Eli, segura de que o Samuel perdido ia ser encontrado. Ela sai da presença de Eli, segura de que o sonho dela seria realizado. Eu gosto muito dessa expressão, do versículo 18. E seu rosto já não estava mais abatido.
Eu não sei o que a vida fez com você. Eu não sei quantos roubaram ou quantos tentaram entulhar os seus poços, como a canção diz. Quantos tentaram, desanimar você diante dos teus sonhos. Não sei o que aconteceu na sua vida. Não sei, como você tem recebido os estímulos de Deus. Muitas vezes os estímulos de Deus vêm pela mão de uma Penina. Vem pela mão de um Golias. Vem pela mão de um Labão. Não olhe o que está acontecendo de ruim na sua vida e veja, ou sinta, ou tenha convicção de que é Deus tentando te destruir ou a vida tentando te destruir. Mas muitas vezes é o estímulo que você precisa para sair do comodismo. Eu não sei o que a vida levou para você, onde que a vida te levou. Onde está o seu Samuel perdido? Eu não sei se você já tentou muitas vezes realizar o seu sonho e se desiludiu muitas vezes porque você viu que não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Continue tentando. Continue buscando alternativas novas, caminhos diferentes, mas jamais perdendo o foco. Você sabe qual é o seu sonho. Continue buscando possibilidades novas, estratégias novas, opiniões diferentes, conhecimentos diferentes, mas não perca o foco. Continue sonhando grande, maior do que você, para que ele te leve aonde você quer chegar. Porque um roteirista, comediante, que eu não me lembro o nome dele, disse que existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Os realistas e os sonhadores. Quando a gente fala sobre realismo e sonhador, a gente sempre usa o sonhador de modo pejorativo, não é assim? Ele é um sonhador. Não foi assim que os irmãos de José disseram para ele? Lá vem aquele moleque sonhador aqui com essas histórias. Não é assim? Sempre quando a gente fala sobre sonhador, a gente usa o termo de maneira pejorativa. Mas existem dois tipos de pessoas. Os realistas e os sonhadores. Os realistas, eles sabem muito bem aonde querem chegar. Os sonhadores já chegaram lá. Você é um realista ou um sonhador? Quando eu estava preparando essa mensagem, orando essa semana, pensando em você, pensando em mim, eu me lembrei de uma canção da pastora Ludmila Feber. Se quiserem matar os seus sonhos. Lembram da canção? Eu vou parar de cantar, é melhor. Suzana, é melhor você vir aqui e fazer isso para mim. Se quiserem matar os seus sonhos, Deus continua lutando por você. Se já tentaram matar os seus sonhos, Deus está chamando você na manhã de hoje para dizer: corra atrás do seu Samuel. Se você já sufocou os seus sonhos, tire o que está sufocando. Dá a ele, regue ele, deixe vida surgir novamente. Deixe vida surgir novamente. Porque Ana nos deixa essa preciosa lição. Vamos ter sempre pessoas querendo matar nossos sonhos. Vamos sempre ter obstáculos na vida querendo produzir desilusões. Mas nós sempre vamos continuar sonhando grande, maior do que nós, para irmos e chegarmos aonde o realista tem certeza que vai chegar, mas onde o sonhador já chegou. Qual é o seu Samuel? Onde ele se perdeu na história da sua vida? Meu desejo, a minha oração, que Deus reacenda na sua vida, no seu coração, na sua mente, o seu Samuel. Porque Ana pegou no colo o seu Samuel, e o texto bíblico diz que no tempo oportuno, no tempo certo, o que Ana fez? Levou Samuel lá para o pastor, que havia dito para ela que ela estava bêbada. E aí Ana chegou e disse: Eli, aqui está o Samuel. Fique com ele.
Prepare ele para que Deus possa usá-lo. E ali Ana deixou o seu sonho para que pudesse abençoar a vida de toda uma Israel. Volte a sonhar. Porque isso traz refrigério para a nossa época. Traz refrigério para a nossa alma. Numa época onde pouca perspectiva de futuro nós temos. Porque foi como Ana se sentiu vivendo o seu sonho na presença de Deus. Sua alma foi refrigerada. E esta alma refrigerada refletiu-se em seu rosto, que já não estava mais abatido. Está pesado os dias? Muito. Está cansativo os dias? Muito. Dê asas à sua imaginação. Vá até o lugar onde você tem sonhado um dia estar. E deixe que esse lugar seja o oásis da sua alma nesse tempo de dificuldades. Refrigério para a alma passa por uma visão do futuro inspiradora. Sonhe mais. Sonhe sempre. Volte a sonhar. Não desista do seu sonho. Aprenda com Ana.